Olá, crianças! Vamos continuar nossa aula de hoje? Então, vamos abrir agora o módulo na página 141, tá certo? Nós vamos revisar aquele assunto de matemática que a gente já estudou, sobre números ordinais. Lembram que na sala a tia colocava lá no quadro, gente, vamos lá, vamos organizar os números. Então, quando os números forem ordinais, ele vai ter aquela bolinha do lado, certo? Então, vocês já abriram aí o módulo na página 141? Vamos lá. Olha só, aqui eles estão no cinema, certo? E quando a gente vai no cinema, a gente fica na fila. E quando há uma fila, há uma ordem, certo? Então, existe o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e assim por diante, certo? Então, olha só, quando os números for ordinais, eles vão ter aquela bolinha com um tracinho aqui embaixo, tá certo? Então, vocês vão ter que diferenciar, tá bom? Quando for ordem, quando ele indica ordem, ele tem aquela bolinha, tá certo? Então, ó, aqui na tabela tem aqui, ó, os números e os nomes, tá certo? Então tem primeiro, segundo, terceiro, quarto, até aqui o 30º, certo? Então, é só vocês observarem que vocês vão conseguir fazer, tá bom? Então, esse aqui é um assunto que a gente já estudou em sala de aula, a gente já brincou, não é? Vocês lembram? Então, agora chegou a hora de colocar em prática, certo? Então, a gente vai revisar esse assunto fazendo a atividade do assunto que está aqui, tá certo? Então, o assunto está na página 141 e a atividade está na página 142. Vamos lá? Vocês vão virar, tá certo, a folhinha, e vai estar aqui, ó, a tarefa de vocês na página 142, tá bom? Então, aqui, ó, na primeira questão, escreva os números ordinais como se leem. Então, o número, ele está aqui, mas vocês vão escrever por extenso. Vocês vão escrever o nome dele, tá certo? Então, olha lá naquele quadro, naquela tabela que a tia mostrou, na página 141, olha o nome e escreve aqui ao lado, tá certo? E depois vocês vão representar os números. Agora, vão escrever os números, tá certo? Então, o nome está aqui na segunda questão e vocês vão escrever o número, certo? Na terceira questão, tem aqui, adivinhe quem eu sou. Então, vocês vão ler, certo? E vão adivinhar qual é o número que está sendo tratado nessas opções aqui embaixo, tá certo? E na quarta questão, vocês vão, ó, responder essas duas letrinhas aqui. Também faz parte da atividade, tá certo? Então, leiam com cuidado. Observem que tá muito fácil, tá bom? Então, lembrando, números ordinais, ele indica ordem, tá certo? Então, se a gente tá numa fila, a gente sabe que a gente tem o primeiro, o segundo, o terceiro e assim por diante, tá certo? Então, quando a gente faz a fila para ir embora, não é verdade? Até não pede para fazer a fila, então vocês ficam lá na fila em ordem. O primeiro, o segundo, o terceiro. Lembrando que números ordinais tem sempre aquela bolinha em cima, tá certo? Então, caprichem na tarefa de vocês e até a próxima aula de matemática. Beijo, meus amores, e um ótimo final de semana. Que Deus abençoe, tá certo? Tchauzinho!